Você tem algum evento do passado que gostaria de mudar? As lembranças do seu passado têm te atormentado atualmente? Olha o que acontece quando lembranças traumáticas resolvem aparecer. Solta a vinheta. O filme Efeito Borboleta, dirigido por Eric Brass e Mark E. Gruber, lançado em 2014, aliás, em 2004, nos Estados Unidos, eles trazem uma história de ficção científica. O título se refere ao efeito borboleta, uma expressão aí muito utilizada na teoria do caos, para fazer referência a uma das características mais marcantes dos sistemas caóticos, que é ali a sensibilidade, nas condições iniciais. A teoria do caos, ela aborda a temática de que quando acontece qualquer alteração aí no espaço, ela pode trazer então sérias consequências e efeitos catastróficos. Resumidamente, o filme ele vai contar aí a história de um garoto que sofre de lapsos de memória. Ele tem aí uma perda de memória sobre determinados acontecimentos, aí da sua vida. Uma hipótese biológica para essa questão é que Eva sofre de amnésia, que é conhecida como uma falha em que a memória antiga retrógrada, ela se apresenta invertida ou de trás para frente, ou ainda aí não ter a capacidade de gerar a anterógrada, que é quando não consegue aí mover para frente e ir adiante com as memórias. Esse tipo de amnésia, ela pode acontecer por várias causas e pode se apresentar aí de duas formas, a global transitória ou a psicogênica. A global transitória é quando há uma perda aguda temporária, das memórias, a pessoa ela não consegue reter as informações nesse período. Já a psicogênica, ela acontece por traumas psicológicos em que a pessoa ela apaga memórias autobiográficas e ela pode entrar em um estado de fuga. Nesse caso, as memórias elas podem aí ser recuperadas, através de pistas, como figuras, como alguma testemunha, alguma foto, que é o que acontece aí com Eva quando ele relê aí o diário. Esse bloqueio ele acontece com Eva e como uma forma de defesa, para preservar aí a sanidade mental. A melhor explicação, ao meu ver, é a psicanálise. Por quê? Porque a psicose ela continua sendo um mistério do planeta, como já dizia aí os Novos Baianos em sua música, que eu vou cantar aqui um refrãozinho, Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo um mistério do planeta. Pam, pam. Voltando, a perda de memória traumática da infância, ela aparece aí como uma espécie de apagão, E que Eva, ele herda essa doença misteriosa aí do seu pai. O Eva, ele passa a escrever um diário, para tentar então aí lembrar, das coisas que aconteciam no seu cotidiano. Esses lapsos de memória me parece aí ser uma defesa dele para tentar lidar aí com a vulnerabilidade, do ambiente que ele vivia, filho de pais divorciados e tudo mais. A criança, assim como Eva, eles acabam também mantendo se metendo em confusão, se colocando em risco, desafiando as leis, como uma forma aí alternativa de lidar com a violência que eles sofriam, sendo vítimas aí da própria vida, Talvez essas atitudes imprudentes é uma forma de compensação a esses traumas. Quando adulto e já curado das perdas de memória, o Eva ele decide aí ler o diário e descobre que pode recuperar suas lembranças traumáticas e lidar com elas com superpoderes. Aqui a consciência adulta ela tenta dominar o corpo infantil e corrigir os erros do passado. É como se o Eva fosse dominado pelas lembranças que estavam sendo recalcadas. O Jung ele dizia que na psicose as lembranças traumáticas que invadem aí a consciência, ela vem de uma força dos complexos pessoais, que são aí os traumas, das nossas vivências, e uma herança aí de nossos pais. No caso de Eva, ele pode ter sido aí, despertado isso em função dele nunca ter conseguido viver, o amor aí, da vida dele com aquela menina.
Freud, na sua teoria, ele fala também do recalque, aqui esse recalque ele acontece pelo mecanismo de foraclusão, que é quando a consciência ela recusa toda a realidade que é incômoda, e que é o que ocorre ali no filme, né? As perdas de memórias, elas protegiam o Evan de uma certa cisão, né? Mas isso acaba reaparecendo na vida adulta, onde normalmente acontece aí os surtos psicóticos. As lembranças traumáticas, elas provocam então esse rompimento da personalidade, né? A barra que antes segurava, ela é rompida. O Evan, ele mostra comportamentos típicos da esquizofrenia, que é quando começa a acreditar que tem superpoderes, né? Porque na esquizofrenia é frequente a gente ouvir pessoas verbalizando aí que tem poderes especiais, né? Como premonições, sexto sentido, algo assim do tipo. Tem uma frase no filme que ela é muito interessante, traz muita reflexão pra gente analisar, que é quando alguém fala pro Evan assim: você não pode mudar as pessoas sem antes destruir o que elas foram. Não pode brincar de Deus, filho. Essa frase, ela chega a me arrepiar, né? Por quê? Porque faz todo sentido. Não podemos mudar as pessoas sem antes destruir o que elas foram. Eu ouvi uma vez uma professora me dizer o seguinte, né? Aliás, ela disse na sala, né? Quando você tira, né, uma coisa, uma defesa de alguém, você tem que dar outra em troca. Porque existem defesas que estão ali por algum motivo. E um deles é proteger a pessoa de alguma desorganização psíquica, uma cisão, tal como acontece no filme. Você tira uma mão e você coloca outra. E isso é o que tentamos fazer no trabalho da clínica. Encontrar defesas mais saudáveis para ajudar o paciente a fortalecer o ego. E você? O que você achou desse filme? Comenta aqui pra mim.